Colega, na verdade, eu não tenho nada contra nenhuma igreja e nenhuma organização, né, legalmente constituída. Algumas pessoas distorcem o que eu falo, só que assim, o que eu sempre coloco nos meus vídeos é que eu não tenho a necessidade de fazer parte de uma igreja de concreto ou de uma igreja ali com o nome, a título de exemplo, Igreja X. Isso para me conectar com Deus. Eu posso me conectar com Deus em qualquer local, eu posso desenvolver a minha comunhão com Deus sem fazer parte de um corpo que esteja aí constituído com CNPJ, etc. Eu vou a algumas igrejas em alguns momentos, a título de exemplo, a gente teve a Páscoa e geralmente nesse período as igrejas elas fazem eventos diferentes. E aí teve um colega que me convidou para ir, falou: Manoel, vamos lá, a gente vai ter uma semana de oração, vai ser um culto diferente. Cara, eu tenho o maior prazer em ir, em socializar, em me alimentar de Cristo em um templo, em uma igreja de concreto. Mas assim, fazer parte, ser membro, eu não consigo. Porque no meu olhar, para cada perfil de pessoa você vai ter uma igreja. Ou seja, você tem igreja para quem guarda o sábado, você tem igreja para quem não guarda o sábado, você tem igreja para quem tem os nervos mais à flor da pele, que são aqueles cultos mais emocional. Você tem igreja hoje destinada a um grupo de jovens para quem é mais liberal. Então assim, eu não me sinto, eu não me vejo fazendo parte de nenhuma dessas igrejas. Vou, visito, acho legal, se a pessoa tem essa necessidade, continua indo. Eu sempre falo, você vai na sua igreja, igual eu converso com alguns colegas meus e algumas pessoas por mensagem. Continua indo na sua igreja, continua congregando, se te faz bem, sabe? Se te completa, se te eleva, se te aproxima de Deus, cara, continua indo na sua igreja. Mas também o que a gente não pode ter é essa ideia de que só está salvo quem está dentro de uma igreja. Existem muitas pessoas que estão fora da igreja e que têm uma comunhão com Deus assim muito grande, que tem uma comunhão com Deus muito forte. Eu falo, eu não sou membro de nenhuma igreja e Deus me usa, Deus fala através de mim. Hoje, cada dia mais, eu estou perdendo um pouco da timidez e eu estou me permitindo ser guiado por Deus. Então assim, entre um cara que está dentro de uma igreja, que não se permite ser usado por Cristo, que não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, e eu, alguém que está fora e que Deus usa, sabe, a gente consegue ver a diferença. Mas é isso, tá, galera? Eu falo demais, quando eu começo a falar eu não paro, mas assim, a igreja hoje tem sua importância, mas não é o único meio de salvação. Quem salva é Cristo. Você não vai ver ali a Bíblia falando que a igreja salva, que a igreja é quem converte, quem transforma o homem. Quem converte, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, é Cristo quem nos salva, é Cristo quem nos resgata do pecado, e não é igreja, não é pastor. E não adianta, essa galera aí manda vídeo pra mim, e aí tá lá o pastor falando, mas a gente não pode deixar de congregar, e a gente tem que ir à igreja, a gente precisa fazer parte de um grupo com que a gente se identifique. Cara, eu me identifico com todo mundo que acredita em Deus e com todo mundo que acredita em Cristo e com todo mundo que tem um coração honesto e um coração ou uma conduta pautada na legalidade, na ética, na moral. É com essas pessoas que eu me conecto. E para eu me conectar com essas pessoas, eu não preciso estar dentro de um templo, seja ele qual for. E não adianta pastor nenhum querer colocar isso na minha cabeça. Cara, todos os dias eu falo, eu oro, todos os dias eu converso com Deus, todos os dias eu me alimento de Deus, eu leio a minha Bíblia, assisto outros vídeos, e isso me alimenta espiritualmente, me faz com que eu me sinta próximo ao divino, sem precisar ir à igreja. E só para finalizar, eu falei isso no último vídeo, a igreja no período dos discípulos eram reuniões informais que aconteciam em casas
e geralmente em locais disponíveis ou na sinagoga. Não era uma igreja como a gente conhece hoje.